são beneficiados pelo ingresso de recursos suplementares, e agora nós vamos ver a experiência de quem conhece os mecanismos para buscar esses recursos, quais são esses mecanismos, conselhos que possam ser colocados e nos ajudar a fazer uma visão também de como nós somos vistos, né, quando apresentamos as nossas demandas. A Ana Paula Kannenberg vai ser a nossa primeira palestrante. Ana Paula, muito obrigado. Né? Agradecimento meu, agradecimento da universidade pela sua presença e uma boa apresentação. Bom dia, bom dia. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao magnífico reitor, senhor Antônio Meirelles, a vice-reitora Maria Moretti, doutor Osvaldo Graçoso, muito obrigada pela oportunidade. Tá? É uma honra para mim estar aqui. Eu espero conseguir passar para vocês, de uma forma bem simples e tranquila, a visão parlamentar. Eu, como assessora de orçamento, acompanho há mais de 15 anos o meu deputado, os deputados, porque lá é assim, né? O assessor chama de meu, o parlamentar é seu. E aí, na condução, sempre dos recursos, das emendas, de todas as audiências que nós presenciamos até então. Um dos pontos mais importantes, eu acho que é o ponto-chave que a gente pode colocar aqui, o que todo parlamentar precisa. Só um minutinho, só vou colocar meu material aqui. Todo e qualquer parlamentar precisa, independente de partido, independente de qualquer coisa, é um único ponto: o voto. Então, sempre que vocês forem solicitar recursos federais ou estaduais, vocês têm que botar isso como um dos pontos principais, analisar por essa perspectiva. Ele precisa do voto, justamente porque lá na frente vai ter uma nova eleição, então tudo que é solicitado a ele tem que dar algum tipo de retorno nesse sentido, alguma visibilidade. A maioria deles é assim, né? Tudo depende da área que eles atuam também. Então, quando vocês forem conversar com os parlamentares, também vocês têm que ter esse preparo, ter o conhecimento de qual é a profissão de origem deles. Alguns já são da área da saúde, então eles já têm uma inclinação a atender da melhor forma, porque já conhecem a necessidade e já conhecem todos os desafios, né, que a área que tem dentro dessa área. Mas outros não. Os outros parlamentares muitas vezes desconhecem o que pode ser feito, o que é feito com o recurso federal, com o recurso dele dentro das instituições. Então isso, quando vocês forem até eles, conversarem com eles, vocês precisam apresentar de uma forma clara. Levar o projeto, sim, e não é tão importante. O importante é ele saber que se ele mandar para vocês R$500 ou R$500.000, vocês conseguem fazer X exames ou cirurgias. Quantas pessoas vocês atendem com esse valor? Com R$1 milhão? De onde essas pessoas vão sair? Onde estão as filas de espera no atendimento? Como? Vocês têm que entender isso. Eles são leigos, a maioria deles. Então vocês têm que saber colocar isso também. Um ponto, também mais um dos pontos que é interessante, vocês estudarem. Vocês têm que criar uma estratégia nesse sentido. Estudarem o parlamentar. Dá uma olhadinha lá nas redes sociais dele, antes de encontrá-lo pessoalmente. Olha o que ele procura, o que ele faz, quais são os pronunciamentos dele. Para vocês chegarem na frente dele e ter aquela quebrar o gelo, entende? Com alguma coisa que vocês viram que ele apresentou, um posicionamento dele, alguma entidade que ele auxiliou. Então vocês terem assim, uma proximidade com ele. Eu acho que eu vou terminando por aqui. Consegui passar parte do que... Obrigada pela oportunidade e um grande abraço para vocês. Obrigado, Ana Paula.
pedras, os conselhos necessários para que a gente entenda os fatores que são relevantes no processo de decisão da destinação de emendas parlamentares. E ninguém melhor que quem está, de fato, operando esse processo dentro do Congresso para nos aconselhar nesse sentido. Vou convidar o professor Marcelo Morales. Nós tivemos um tempinho de conversar um pouquinho antes de começar e fiquei encantado pelo pouco que nós conversamos sobre a questão que ele tem trabalhado, estudado dentro da genética, né, e dentro da questão gênica dentro da genética. E, mais ainda, fiquei depois de saber que ele foi calouro do professor Maurício Echeverri, lá na Faculdade de Medicina, e talvez, Marcelo, tenha sido meu aluno, né? Eu lecionei na Universidade de São Paulo entre 1987 e 92. Trabalhei lá na instalação do serviço de produção humana nos hospital das clínicas, eu estava emprestado para lá. Então talvez a gente tenha se cruzado ali pelas corredores ou numa visita de enfermaria, alguma coisa assim. Então, um prazer enorme estar recebendo o professor Marcelo aqui, já foi apresentado para vocês, e o professor Marcelo vai nos ajudar a entender a questão de como funciona a apresentação de projetos, e principalmente projetos a gente está pensando em continuidade. Isso é um acréscimo importante ao que a gente está discutindo aqui, da questão dos aportes temporários estarem sendo utilizados para despesa permanente. Essa é uma dificuldade muito grande para a gente falar de custeio. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, Oswaldo, pelo carinho que foi feito aqui pela coordenação. Muito obrigado por ter me convidado. Eu queria só contar uma historinha para vocês, porque durante todo esse tempo, como médico, calor, eu sou calouro aqui. Quem conhece também isso? Eu acabei de entrar junto com o senador Marcos Pontes, que me convidou para essa experiência como assessor de ciência, tecnologia, inovação, saúde e educação. Eu passei pelos governos desde 2010. E eu era presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica quando, não sei se vocês lembram, o vereador Cláudio Cavalcante, ele proibiu o uso de animais em pesquisa na cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi totalmente por causa da nossa interferência nas sociedades, não foi sancionado pelo prefeito César Maia. E de repente as outras cidades começaram a colocar projetos de lei que proibiam o uso de animais em pesquisa em todo o território nacional, porque dava visibilidade para os vereadores. E a gente sentiu a necessidade, como sociedade. Eu era diretor da SPPC, fui presidente de sociedade, a gente foi para o Congresso Nacional. Estou começando aí para dizer que a experiência do Congresso Nacional tem que ser uma via de dois caminhos, vai e volta. É o ganha-ganha. Se não for desse jeito, não tem, você acabou de falar, não tem experiência. A gente foi ao Congresso Nacional e a gente conversou com deputado, senador, e foi uma visibilidade que a gente também deu aos deputados e senadores da importância que era ter uma lei que regulamentasse o uso de animais em pesquisa no país. Hoje, se você não pode tocar no animal para pesquisa, sem que tenha um projeto de pesquisa aprovado, é a partir daí. E a gente conseguiu, eu lembro muito bem que o presidente do Congresso era o senador José Sarney. E a gente chega no Congresso, todos nós, achando que eles sabem tudo. Não sabem nada. Eu comecei a falar o número do projeto, do projeto de lei, que era do deputado Arouco, e você começou a perguntar. E conta essa história. Tem essa história para contar para você. Quantos exames, quantos procedimentos, quantas pessoas foram atingidas. Isso a gente faz em qualquer projeto que a
Gil Rosa de Carvalho, que trabalha na área de orçamento, que é justamente quem vai fazer o fluxo, entender esse fluxo financeiro e o controle que esse fluxo financeiro precisa ter, vai nos apresentar então sobre a questão, a temática de orçamento e as leis relacionadas para a questão de apoio aos projetos, às iniciativas dos hospitais. Obrigado pela presença. Obrigado a todos, bom dia. Primeiramente agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Ao contrário da Ana, eu sou muito prolixo. Então, se deixar, eu ficaria falando muito aqui. O tema é muito abrangente, muito infinito. Orçamento é um mundo sem fim. Agradeço ao professor Oswaldo, doutor, e a todos da Unicamp, o William, que nos convidou lá diretamente no nosso gabinete. Trabalho há 25 anos dentro do Congresso Nacional. E sempre a mesma premissa: captação de recursos, estagnação da saúde. Por que será? Porque justamente nós enxugamos gelos ano após ano. Porque nós não temos o hábito no Brasil mais, acredito mais, de leitura. Nós não lemos o que está escrito na legislação. E nós não participamos da legislação orçamentária para se fazer um orçamento decente que possa ser executor de fato. Houve um ministro da Saúde que alguns criticam, outros elogiam, outros não gostam, enfim, não é ideologia política. Mas foi um dos ministros poucos que conseguiu cumprir o que está na legislação, artigo 65 da Constituição, que regra todo o PPA, que antes da LDO, nós temos que pensar que tem um plano de governo que tem que ser obedecido, que é o PPA. Se não tiver nele, não tem como fazer LDO. Estamos descumprindo a regra. E esse ministro, não estou fazendo apologia, nem isso ou nem aquilo, mas ele cumpriu a risca. Ele conseguiu fazer com que o artigo 65 cumprisse o papel de exercício fiscal. Ou seja, eu tenho de 1º de janeiro a 31 de dezembro que executar aquele orçamento. Foi o ministro Ricardo Barros, da Saúde. Ele conseguiu pagar 90 e tantos % do seu orçamento da saúde. Foi ímpar, foi único. Depois virou esses restos a pagar que nós estamos aí. E é esses restos a pagar que são execuções que são planejadas, porque o orçamento é só um instrumento de planejamento. Não quer dizer que vai ser executado. Você, na sua casa, faz lá toda a estimativa de seu salário, né? Onde tem o salário fixo, bonitinho e tal. E aí você estima, mas às vezes acontece uma doença ou alguma coisa, extrapolou seu orçamento, sua despesa às vezes é maior do que a receita. Agora imagine o governo. E nós aqui hoje estamos debatendo até agora, apesar de que eu ouvi algumas falas aqui contrárias ao que eu vou falar agora, e boas, nós estamos falando apenas de 2% do orçamento. Emendas parlamentares. E cadê o resto? Onde está o resto? Isso é que a captação de recursos tem que atentar-se para isso. O Moraes falou um pouco sobre isso também. E outros aqui também. Nós não podemos só dar a premissa, porque a emenda constitucional 86 colocou que 50% das emendas devem ser para a saúde. Aí o governo estacionou. E o orçamento de vocês e nosso está estagnado por isso. Porque hoje todo parlamentar tem que colocar 50%. Mas é como o Morales disse e outros aqui também. Muitas vezes eles não colocam porque não tem projeto. O próprio Lula, no primeiro mandato dele, em 2002, falou que o grande problema desse país é a falta de projeto. Hoje nós morremos na praia no plano de trabalho. Ninguém sabe, de fato, fazer um projeto audacioso. Tem que ser pesquisador. Tem que ver a inovação. Hoje só se fala em custeio, mas não produz. E às vezes produz, mas aí com bipartite, tripartite, né? Depende de outras instâncias, não é apresentada essa produção que você faz na sua Santa Casa, lá no Ministério. E ele te boicota, e o seu teto não aumenta, porque não tem produção lançada no sistema. Que nós temos que mudar, inclusive, essa regra. Por que o Acre tem menos municípios, menos parlamentares, tem o mesmo tanto que São Paulo, que é maior? Só colocar um adendo aqui, rapidamente.
Outra pessoa fundamental que vocês devem procurar, o relator setorial, o relator da saúde. Um dos ímpares até hoje na saúde, independente de todos que já passaram, foi o senador Marcelo Castro, que inclusive foi ministro da saúde e sentiu na pele o que é ser ministro da saúde desse país. Com o maior orçamento da República, ele chegou a ser relator setorial, e onde ele deslanchou o orçamento para todos. Porque a emenda de um relator é muito maior, e muito maior do que a emenda. E de bancada, inclusive. Agradecer